Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de outubro, domingo, 29º domingo do tempo comum. Hoje a palavra nos convida a vivenciar um caminho aonde nos façamos servos de todos. Peçamos ao Senhor, Deus da vida, que testemunhou e deu-nos exemplo de uma forma muito precisa, que possamos também nós assim viver. E, primeiramente, buscar realizar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para que possamos compreender o Evangelho de hoje, é necessário recordarmos aquilo que já ouvíamos ou já tivemos a graça de ouvir nos domingos anteriores. Nós estamos aqui num episódio que acontece logo após o terceiro anúncio da paixão. Podemos dizer que este momento está entre o terceiro anúncio e também aquele momento do milagre do cego Bartimeu. Esse cego, de certa maneira, mostra sobretudo a conversão e a abertura do olhar para a vida de discipulado, para o seguimento de Jesus. Os discípulos que estão a caminho de Jerusalém e aonde o Senhor vai ser entregue. A primeira leitura traz toda a sintonia desse mistério que envolve aqui aquilo que estamos vivendo. É o servo sofredor que toma sobre si as nossas dores, exceto o pecado, para nos resgatar. O que acontece no dia de hoje? É importante então lembrarmos o que sucede, o que vem anteriormente nas outras ocasiões dos 2 primeiros anúncios. O primeiro anúncio da paixão, ele é seguido da atitude de São Pedro. Pedro que não aceita e quer, de certa forma, convencer a Jesus a abandonar esta ideia, este caminho da cruz. Jesus o chama de Satanás. Vá para longe de mim, Satanás, pois não pensas como Deus, mas sim como os homens. No segundo anúncio, é importante lembrarmos que os discípulos eles não queriam ouvir. Eles se faziam, de certa forma, desatentos, não queriam entender, não queriam compreender. E também não se atreviam a perguntar, porque se perguntassem,
Logo, o Senhor explicaria mais precisamente. E nesse contexto do segundo anúncio, a atitude dos discípulos que se segue é a atitude de perguntar quem é o maior dentre eles. É importante lembrarmos então esse episódio de Jesus que chama Pedro de Satanás. Os discípulos Pedro, Tiago e João sobem para a transfiguração. Então, Pedro, André e João, eles sobem para a transfiguração e depois se questiona quem deles seria o maior. Jesus vai dizer que o maior é aquele que se faz pequeno e o servidor de todos. E no dia de hoje, após então o terceiro anúncio, eis que 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e pede a Jesus. Vamos dizer que aqui já começa de uma forma errada. Eles pedem não para fazer a vontade de Deus, mas que a sua própria vontade pudesse ser concedida e atendida. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Eles pedem a graça de sentar no reino, um à direita e outro à esquerda. Por mais que talvez esta pergunta, dentro do contexto, pareça não ser uma pergunta capciosa, interesseira, possivelmente eles tenham esse intuito mesmo de querer participar da glória de Deus, mas por outro lado, nós percebemos que é um pedido de privilégio, sentar-se próximo ao Senhor. E Jesus, então, vai questionar, vai convidá-los a perceber que o verdadeiro sentido daquilo que eles são convidados a viver é o cálice e o batismo. Então, todo esse mistério da entrega, o mistério de ser perseguido e de doar a vida por amor. Eles vão beber sim o cálice e vão ser batizados com o mesmo batismo de Jesus, que é a entrega da vida. Vão ser mortos por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos que ali estão, ao perceberem o que Tiago e João estão realizando, eles não ficam felizes de modo algum, questionam aquela atitude. Poderíamos até dizer, eles têm razão, mas muito pelo contrário. Nenhuma nem outra situação. Não querer que Deus faça a nossa vontade e de modo algum viver aquilo dentro de comunidade, dentro da vida comunitária, aquilo que aqui está se pondo. Quando os outros 10 ouviram, indignaram-se com Tiago e João. Então ficaram revoltados, cheios de raiva, de ódio com aquilo que estava acontecendo. O Senhor então vai ensinar a todos, Tiago, João e os demais discípulos. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser o grande, seja o servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Assim o Senhor nos convida. O que acontece com Tiago e João? Eles querem a glória sem a cruz. Eles querem chegar à salvação sem viver o mistério da cruz. Deus, em sua infinita sabedoria, quis que o mistério da cruz fosse sinal para a nossa salvação. Portanto, nós não podemos abrir mão da cruz. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Precisamos viver e abraçar a cruz cotidiana, a cruz que o Senhor nos concedeu viver, nos permite viver. É esta cruz que nos leva à salvação. E é viver então nessa total entrega do amor e do serviço para com os irmãos e irmãs. Então, é um ministério, uma vocação oblativa, ou seja, de doação, de entrega. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo, o que serve a todos, diz o Senhor. É neste grande mistério, é na entrega amorosa de Jesus, que sendo Deus,
se esvaziou, assumiu a nossa condição humana, exceto o pecado, que nós fomos livres, libertos, fomos libertos das amarras de Satanás. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude a não viver de modo algum as ciladas do demônio em nossa vida, mas possamos ser filhos livres para melhor amá-lo e servi-lo, a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.